Curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Quem é Vovó Maria Conga? Qual é a relação desta entidade com Ramatiz? Estamos na videoaula 12, página 107, capítulo 6 do livro de referência Apometria Umbanda. Você acompanha as videoaulas, tira as dúvidas comigo. No descritivo desse vídeo acompanha o link que você é redirecionado para a playlist do curso. Já estamos com 12 videoaulas publicadas. Você pode sair maratonando, acompanhando os conteúdos no livro. É muito raro os espíritos benfeitores falarem de si. No início desse capítulo 6, é perguntado à vovó Maria Conga qual a sua ligação com Ramatiz, e ela, além de nos falar sobre isso, nos conta duas encarnações dela que tiveram um impacto significativo no seu labor mediúnico no astral, e por que essa preta velha trabalha com apometria. Vamos falar sobre isso, entre outros assuntos, no vídeo de hoje. A minha primeira experiência mediúnica com vovó Maria Conga foi num grupo de apometria. Eu já era médium de Umbanda, já trabalhava no centro espírita com desobsessão, inclusive psicografia, e eu fui iniciar um trabalho numa casa universalista, espiritualista, que tinha um núcleo de apometria. Primeiro dia que eu me apresentei aos trabalhos, o dirigente já tinha aprovado o meu início no grupo. Primeiro dia que eu me apresento aos trabalhos, tenho uma experiência direta com vovó Maria Conga. Tem uma manifestação, ela dá o seu nome e diz que a partir daquele dia estaria trabalhando comigo dentro das lides, não só de apometria, mas o mediunismo como um todo. Foi essa a minha primeira experiência, já demonstrando a relação dessa benfeitora espiritual de grande sabedoria com a técnica apométrica. É interessante que nessa casa espiritualista universalista, que se diz ramatiziana até os dias atuais, era proibido a manifestação de entidades da Umbanda. Então, os caboclos, pretos velhos, Exu se manifestavam escondido nesse grupo, o dirigente não falava nada, o presidente da casa fazia de conta que não sabia. E, inclusive, eram proibidas incorporações. Era uma casa muito ligada ao mentalismo. Veja bem, vovó Maria Conga, independente disso, e outros pretos velhos, entidades que muitas vezes são entidades de grande evolução, yogis, eswamis, né? Sábios e rishis do Oriente, entre outras tradições, se vestem numa roupagem de preto velho e vêm anonimamente fazer a caridade, mesmo no ambiente desse que era proibido. Mas o dirigente desse grupo permitia e nós trabalhávamos lindamente fazendo a caridade, até que um dia eu acabei indo por outros caminhos e fui para a Casa do Jardim, grupo Xangô. Vovó Maria Conga nos diz o que é mironga. Mironga é o axé, a magia do preto velho, que é feita no silêncio, no anonimato, na humildade. Então a mironga ela tem esse lado de mistério, do não sabido. Quando se fica sabendo, aí deixa de ser mironga, porque se tornou conhecido, sabido. E a força é a valência da mironga, dos pretos velhos, na sua magia Congo, Angola, magia nagô, africana, de raiz, seja as suas rezas no rosário, pretos velhos que se tornaram adeptos das ladainhas e rezas católicas, muitos deles são, além de fervorosos católicos no astral, babalaôs, magos, quimbandas da magia africana, Congo, Angola, Nagô, mesmo Jeje, eles são exímios expertos nessa mironga e nos auxiliam muito nos trabalhos mediúnicos de socorro e cura.
Vovó Maria Conga adota esta forma astral, uma vovó negra, curvada, de ossos frágeis, praticamente octogenária, o que no contexto de época da escravidão, da diáspora africana no Brasil, era algo assim excepcional a pessoa chegar a essa idade pela extrema adversidade que era a vida. Ela nos diz que adota essa forma astral para nos lembrar da humildade e da impermanência na matéria. Corpo físico nos alerta esta benfeitora espiritual. É um meio, não o fim. O fim é a libertação da consciência do egoísmo. O corpo deve ser instrumento para nós vivenciarmos as experiências necessárias ao nosso propósito de vida para o qual reencarnamos, espiritualizar o ego e adquirirmos uma consciência que quebre a barreira do egoísmo. Nesse sentido, os pretos velhos são exemplos de professores e a sua pedagogia, a pedagogia do preto velho, ela é sublime, porque eles suportaram, superaram e sublimaram extremas adversidades. E hoje, com toda a modernidade, muitas vezes nós desistimos muito fácil, tornando-nos escravos de nós mesmos, da ausência de vontade, tenacidade, perseverança, disciplina interna. Para isso, os pretos velhos são nossos mestres. Vovó Maria Conga e Ramatiz estão ligados por profundos laços de amor recíproco desde eras remotas, muito antigo, em outro planeta, na constelação de Sírios, ela nos diz, vovó Maria Conga. Ela veio com Ramatiz para a Terra, acompanhando um grupo de espíritos, uma pleiade de espíritos que vieram degradados para cá, a transmigração de um planeta para outro, eles vieram degradados para um planeta mais inferior. Eles vieram acompanhando Ramatiz, vovó Maria Conga, entre outras consciências, acompanhando esses espíritos. Ela já reencarnou algumas vezes em terra, por vontade própria, porque ela não tem karma que a imponha que ela reencarne, mas por vontade própria, para acompanhar esses espíritos degradados que reencarnaram, e ela reencarnou junto num determinado contexto de época, em algumas vezes no nosso planeta, para estar junto com eles e dar o exemplo na encarnação. Então, vejam bem, é uma atividade missionária, educativa, de mestria, dando o exemplo para esses espíritos degradados. É uma manifestação do amor divino, de misericórdia e de compaixão. E vovó Maria Conga nos conta 2 encarnações. O que foi que aconteceu? Ela teve uma encarnação na Espanha, na época áurea da Inquisição. Foi uma abadesa. Chamava-se Madre Maria de las Mercers. Madre Maria de las Mercers. Aproximadamente do século XIII, não precisou a data na época da psicografia, mas sim, um momento terrível da Inquisição. Esta abadia tinha inclusive um hospital, e ela, como as demais monjas, foram proibidas de dar socorro aos inquiridos que batiam a porta, e eram muitos. Morava no mosteiro um olheiro que poderia a qualquer momento denunciá-las, as monjas e a abadesa, para a Inquisição. Elas estavam proibidas de atender esses perseguidos. O clero ameaçador alertava para as perdas dos direitos delas dentro do próprio clero católico, caso abrigasse alguém dos perseguidos. Milhares morreram nesta época, e vovó Maria Conga nos diz que diretamente
não fizeram mal, ela não fez mal a ninguém, mas deixou de fazer o bem. Dentro desse contexto, aqueles espíritos que vieram degradados de outro orbe que ela acompanhou desde Sírios junto com Ramatiz, eram muitos desses inquisidores que estavam recaindo em impulsos, em processos atávicos muito fortes, que mais uma vez eles se vinham perseguindo as minorias em nome de uma hegemonia religiosa. Isso gerou um karma para este grupo que teve que retornar como escravos numa próxima encarnação que ela também esteve junto. Conto já essa história no nosso próximo tema. Esse enredo culmina numa encarnação no Brasil. Ela volta, reencarna como filha de escravos da região do Congo. Veio para o Brasil, nasce como filha de escravos. Ela é alfabetizada, o que é uma bênção, porque a Sinhá gostava muito dela. Foi batizada na Igreja Católica, muito querida pela Sinhá e pelo Senhor. Foi inclusive mãe de leite dos filhos da Sinhá. Muitos morreram em seus braços nesta encarnação. Ela era exímia benzedeira, aprendeu com um quimbanda, um dos feiticeiros que estavam também aprisionados na mesma propriedade. E ela teve a oportunidade de relembrar sua memória perene e sabedoria que ela já tinha no seu inconsciente de cura, e isso floresceu. Ela curou muitos, acolheu muitos perseguidos escravos que tinham sido ex-inquisidores na outra encarnação, que proibiram inclusive ela de atender os enfermos que batiam à porta da abadia. Os mesmos que proibiram que ela abrisse as portas da abadia foram acolhidos em seus braços, muitos ela curou, outros não foi possível, desencarnaram. Despertou novamente seu inconsciente toda a sabedoria da magia quimbundo, como eu disse anteriormente. Ela teve um mestre quimbandeiro curador, um feiticeiro quimbandeiro curador mais velho nesta encarnação. E a partir daí, todos os ensinamentos e fundamentos foram reavivados. Os fundamentos da benfeitora magia africana que ela se utilizou muito nesta encarnação. Mas o que é emblemático é esse efeito de retorno. Muitos dos escravos que ela acolheu em seus braços, que acabaram morrendo ou até mesmo sendo curados, ou escravos fugitivos, etc. e tal, foram ex-inquisidores. A lei de causa e efeito não é punitiva, ela sempre é acompanhada da misericórdia e da compaixão, mas os efeitos que nós colhemos em nossas vidas, nós mesmos plantamos as causas que são geradoras. Isso se mantém vibrando entre encarnações e inclusive nos períodos intermissivos entre uma encarnação e outra no astral. Todo esse relato está na página 107 em diante do capítulo 6 do livro Apometria Umbanda, que faz parte do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Mas e Ramatiz e o africanismo? A minha experiência direta com Ramatiz não tem nada contra o africanismo ou qualquer outro ismo em terra, muito pelo contrário. Ele respeita profundamente todas as tradições e principalmente a devoção, quando ela é genuína no coração do devoto, independente de tradição, ancestralidade ou crença momentaneamente enfeixada numa religião expressa em terra. Ramatiz, no livro A Missão do Espiritismo, capítulo sobre Umbanda, que é praticamente a metade do livro, ele nos aponta a degeneração da
genuína magia africana dos velhos pais de segredo babalaôs no Brasil no contexto da Umbanda da década de 60, 50, 60. Mas ele não é contra o africanismo, ao contrário, ele exorta o aspecto positivo ético dessa tradição dos antigos e velhos pais de segredos que são babalaôs. Babalaô, esses ligados à tradição de Urumilá e Fá, que se utilizam da arte oracular, seja do Oponifá, do Opelê ou do Meredilogum. Meredilogum não é tão comum em África, no contexto de época, hoje já é um pouco diferente, mas eram os pais de segredo que davam toda a orientação para a comunidade, as prescrições de emplastros, de oferendas, de rezas, de cantigas, a tradição resgatada através da oralidade dos Zezé e Fá, ou seja, das poesias, dos oriques, dos cantos. Ramatiz exalta o aspecto benfeitor dos babalaôs e dessa tradição. Ramatiz não é contra o africanismo. Quando a gente vê sinopses de publicações que é feito por seres humanos que interpretam um pouco diferente, de maneira até equivocada, o que é africanismo, quando você lê que o africanismo é algo arcaico, que tem que ser superado, dando a entender que Ramatiz é contra ou passando algum senso de superioridade, isso não é de Ramatiz. Eu falo isso com muita tranquilidade. Isso é da pessoa que fez o texto, que fez a sinopse, o release ou o post, seja aonde for. Garanto para vocês, isso não é de Ramatiz. Videoaula 12, página 107, capítulo 6 do livro Apometria Umbanda, Ramatiz e Vovó Maria Conga. Quem é a Vovó Maria Conga? Falando algumas peculiaridades e características dessa benfeitora espiritual. Deixe os comentários, estarei lendo a todos, respondendo se necessário. Meu muito obrigado, até a nossa próxima aula aqui no canal Universalista EAD.